Muito obrigado por você estar aqui. Hoje, na rede social, ela nos permite viajarmos por inúmeros lugares, inúmeros conteúdos, e a sua escolha de estar aqui é uma escolha muito importante para mim e espero que seja também importante para a sua vida. Essa apresentação, essa palestra, tem o título de A Fé, o Trabalho e o Impacto na Saúde Mental. Por que a fé? Porque a fé é algo que nos acompanha a vida inteira. Todos os seres humanos, praticamente todos, têm algum tipo de fé em algum ser superior ou alguma força superior que tem impacto direto na nossa vida, independentemente de religião. O trabalho, por que o trabalho? Porque a gente passa mais da metade da nossa vida em alguma função de trabalho. E a saúde mental, porque é o que a gente mais precisa conversar, principalmente na nossa era digital, onde a gente foi se descolando muito das realidades e vivendo em mundos um pouco imaginários. Eu já estive em algumas apresentações, algumas palestras, onde eu julguei que aquilo não teria nenhum valor para mim. Já tive essa prepotência de achar isso. Mas muito interessante que sempre, todas as vezes, independentemente do assunto, eu sempre conseguia tirar uma frase para encaixar na minha vida e no meu dia a dia. Isso me fez ampliar um pouco a minha visão e me permitir estar, às vezes, em lugares diferentes daquilo que eu estava acostumado a ouvir, a presenciar e ver. E assim eu fui ampliando meu nível de curiosidade e me permitindo ter acesso a informações que acabaram sendo muito benéficas para mim. Então, sempre consegui tirar pelo menos uma frase que eu encaixasse na minha trajetória evolutiva. Esse estudo e essa palestra, o meu desafio aqui é fazer uma fusão de 3 caminhos: a neurociência, a neurologia e a espiritualidade, ou mente, corpo e espírito. E como esses 3 caminhos unidos podem impactar diretamente na qualidade de vida, principalmente do trabalhador. Mas obviamente que não vai ficar restrita ao trabalho. Esse estudo, ele é focado no ser humano, tá? Então, como esses 3 caminhos juntos impactam diretamente no indivíduo. O subtítulo dessa apresentação é: leve o seu Deus ao seu trabalho. Por que eu falo seu Deus? Porque o meu Deus pode ser diferente do seu Deus, pode ser diferente do Deus do nosso outro irmão, do nosso vizinho. Então, o interessante aqui é já começar a criar uma conexão onde o indivíduo, você, está conectado com algo maior, como o seu Deus. Não estou dizendo que é um Deus específico, é o seu Deus. E aqui eu coloco o seu Deus para fazer uma distinção que precisa ser fixada agora, que é o quê? A espiritualidade, ela é diferente de religião, porque eu posso ser muito espiritualizado e não seguir nenhum dogma religioso específico, e o contrário também é específico, é verdadeiro, desculpa. Posso ser um camarada muito religioso da boca para fora e não desenvolver a real espiritualidade. Os dados que eu vou passar por aqui são bem impactantes, são dados densos, pesados, que vai nos mostrar que isso que a gente vai ver aqui agora está muito mais perto do nosso convívio do que a gente imagina. Às vezes, alguma pessoa com algum transtorno mental, ela está no nosso círculo mais próximo, seja dentro da nossa casa, seja nos amigos mais próximos. Então, são dados
bem densos, mas que precisam ser abordados. E esses dados, do que vocês acharem interessantes, é legal que vocês anotem, porque quando a gente anota, a gente escreve alguma coisa, o nosso cérebro, os nossos neurônios, eles fazem mais sinapses, trocando mais informações, que a gente chama de sinapse, o nosso cérebro capta de modo mais concreto essas informações. Então, aquilo que vocês acharem importante, bacana, anotem, que vai ficar gravado no cérebro de vocês. Mas antes de trazer esses dados mais densos, eu quero fazer uma pergunta. Como a saúde mental pode afetar o seu trabalho? Olha só, segundo dados da OMS, transtornos mentais e comportamentais estão entre as principais causas de perdas de dia de trabalho no mundo. Casos leves causam, em média, perda de 4 dias de trabalho por ano. E os casos graves, a pessoa chega a perder 200 dias de trabalho no ano. Considerando o nosso ano tendo 252 dias úteis de trabalho, o camarada que perde 200 dias de trabalho por transtornos mentais e comportamentais é como se ele trabalhasse apenas 2 meses do ano e os outros 10 ele ficasse em casa com estresse, com ansiedade, com depressão. Os resultados também mostram que as mulheres são mais afetadas pelo estresse, ansiedade e depressão. Aqui eu quero já fazer uma pausa aí, que a gente ancore, por favor, essas 3 palavras, que isso vai ser o nosso norte até o final da nossa apresentação. O estresse, a ansiedade e a depressão. Tá? O estresse, ele tem 3 níveis: o leve, o moderado e o grave. A ansiedade, mesma maneira: ansiedade leve, ansiedade moderada e ansiedade grave. E a depressão também, leve, moderado e grave. Notem que eu coloquei isso em ordem, não por acaso, porque isso é um efeito cascata. O indivíduo, quando está no estado de estresse leve, ele não percebe, não trata, e ele passa para um nível de estresse médio. E ele não percebe, não trata, e ele passa a um nível de estresse grave. Não tratando o nível de estresse grave, o efeito cascata vem para cá. Ele fica com um quadro de ansiedade leve. Quando não tratado, passa a médio, passa a grave e assim sucessivamente. Quando não tratado, uma ansiedade grave, ele entra na parte mais perigosa que atinge a nossa população hoje. Uma depressão leve, uma depressão moderada, quando não tratada, uma depressão grave. E aqui embaixo, a gente já vai fazer uma ligação muito importante. Então, tenham isso como base. Efeito cascata. O indivíduo está um pouquinho estressado, depois ele começa a ficar um pouco mais estressado, depois muito mais estressado, e ele começa a avançar nos níveis, e às vezes ele cai aqui sem perceber, tá? Então vamos lá. Resultados também mostram que as mulheres são mais afetadas por estresse, ansiedade e depressão, bem como os líderes, que apresentam maiores índices de transtorno do que os colaboradores que não têm cargos de liderança. Um estudo realizado em Harvard mostra que, entre vários fatores analisados, o que mais impacta a saúde mental do funcionário é a qualidade dos relacionamentos, seja em casa ou no trabalho. Olha só isso. Dados oriundos do Sistema de Informação de Óbitos dão conta que o crescimento do suicídio é exponencial e a ocorrência desencadeada por adoecimento do trabalho é notória. Em 2020 foram notificados 13.000 suicídios do país. Destes 13.000 suicídios, pessoal, 10.000 casos ocorreram em atividade de trabalho. 77% dos suicídios ocorreram entre os homens. Ano passado, em 2023, até o mês de outubro, de janeiro a outubro, nós já tínhamos no nosso país 17.000 suicídios
confirmados. 17 mil pessoas tiraram a própria vida. E o ser humano é o único ser que tira a própria vida. Por quê? Porque ele perde a capacidade de raciocínio, lógico, principalmente. Ele começa a entrar nesses níveis, efeito cascata, e aqui a gente vai fazer esse link da depressão com o suicídio. Quando o indivíduo passou por esses níveis, não tratou, chega na depressão grave, a depressão grave termina, na maioria dos casos, em suicídio. Agora a gente vai se encaixar um pouquinho mais nessa apresentação. De acordo com um relatório da Organização Internacional do Trabalho, há 3,5 bilhões de pessoas, de trabalhadores, ou melhor dizendo, trabalhadores no mundo. 3,5 bi. Legal? E a OMS aponta que 15% desses 3,5 bi são diagnosticados com transtornos mentais. Esse burnout aqui a gente substitui por estresse, tá? Então é estresse, ansiedade e depressão. Estresse, ansiedade, depressão. 15% de 3,5 bilhões de pessoas. Essas pessoas podem estar próximas da gente, com um nível de estresse leve, moderado, grave, ansiedade leve, moderada e grave. E a gente não dá conta de conversar sobre saúde mental com essas pessoas que estão por perto e estão nesses níveis aqui. 15% de 3,5 bilhões de trabalhadores no mundo, pessoal, são 525 milhões de pessoas com algum tipo desses transtornos mentais, diagnosticados clinicamente. 525 milhões de pessoas é praticamente a população de 2 Brasis inteiros. Puxando para o nosso país, sabendo que existem 525 milhões de pessoas com transtorno mental no mundo, a gente vai restringir um pouquinho mais e trazer aqui para o nosso país, para deixar cada vez mais perto essas pessoas com esses transtornos da nossa visão. No Brasil, nós temos mais ou menos 100,3 milhões de trabalhadores hoje. 33% desses trabalhadores estão num estado de estresse, diagnosticados clinicamente, ou leve, ou moderado, ou grave. 33% de 100 milhões são 33 milhões de pessoas dentro de um desses estágios. 33 milhões de pessoas é correspondente a todo o estado de Minas Gerais, mais todo o estado do Rio de Janeiro. É gente pra caramba. 22%, pessoal, dos 100 milhões de trabalhadores do nosso país, ou seja, 22 milhões de pessoas, estão diagnosticadas com ansiedade, leve ou moderada ou grave, diagnosticadas clinicamente. 22 milhões de pessoas, aqui na foto é a cidade de São Paulo, tá? Cidade de São Paulo. É uma das maiores cidades do mundo, mas aqui na foto corresponde a uma São Paulo, porque a população de São Paulo é 11 milhões de pessoas. Então é como se 2 cidades de São Paulo inteiras estivessem diagnosticadas com ansiedade leve, moderada ou grave. Lembrem do efeito cascata, pessoal. E olha só, infelizmente, no nosso país hoje, até o momento onde fiz a pesquisa, 8%, ou seja, 8 milhões de pessoas estão num quadro de depressão. 8 milhões de pessoas é todo o estado de Goiás, mais 1 milhão. Agora faremos um
rápido exercício mental. Você considera-se hoje em um estado de estresse ou caminhando para isso? Você considera-se em estado de ansiedade? Você considera-se depressivo? Ou você considera-se uma pessoa feliz e não encaixa-se em nenhum quadro acima? Se você se enquadrou em um desses três aqui, os três primeiros itens, a gente vai falar sobre a solução. Como resolver o teu problema. E se tu és uma pessoa que se encaixou no quarto item, uma pessoa feliz e não se encaixa nos outros, é preciso fazer mais pelas pessoas que estão próximas a você. Pessoas que muitas vezes estão nesses quadros aqui e a gente não percebe. Então é preciso fazer mais. É preciso fazer mais por elas, para que elas também consigam ter uma qualidade de vida bacana, encontrem paz interior e que elas tenham uma das coisas mais importantes dessa apresentação e uma das coisas mais importantes que eu julgo para a minha vida, principalmente, que é o autocontrole. O autocontrole é uma chave principal para começar a solucionar isso. E o autocontrole, ele só é possível se você exercer primeiramente o autoconhecimento. Então vamos dividir aqui e vamos colocar aqui assim. Supondo que nós temos uma escala, um degrau, tá? Uma escada, vamos pensar numa escada. E aqui estão as nossas decisões. De um lado as decisões positivas e de um lado as decisões negativas. Esse aqui é o último degrau da nossa escada. Abaixo do último degrau da nossa escada está o autocontrole. O autocontrole só é possível se você exercer primeiramente o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é simplesmente saber o que o autoconhecimento é saber o que, quando e como algo me afeta. Olha lá, saber o que, quando e como algo nos afeta é fundamental para posteriormente trabalharmos as formas de controle. Se eu não sei o que me afeta, quando me afeta e como me afeta, como eu vou controlar? É impossível eu buscar o controle de algo que eu ainda não tenho o diagnóstico. Eu vou ficar vão, eu não sei por onde iniciar o tratamento. Então, o autoconhecimento é saber o que, quando e como algo me afeta. Então, o autocontrole está aqui no penúltimo degrau. A gente precisa buscar o autocontrole para conseguir decidir de forma mais assertiva. Nós vamos deixar aqui que daqui a pouquinho vai ficar mais claro para a galera. Autoconhecimento. E como é que eu posso desenvolver, como é que eu posso ter acesso a isso aqui, a saber o que, quando e como algo me afeta, que é o autoconhecimento? Através da espiritualidade. Temos a nossa escada. Essa é a escada principal da vida. Aqui estamos nós.
Maravilha? Essa é a nossa escada da vida. A única, quero sublinhar, a única forma de autoconhecimento é o indivíduo espiritualizar-se. É o primeiro degrau da nossa escada. Precisamos desenvolver a espiritualidade para assim adentrar aos níveis do autoconhecimento, para depois acessar os níveis do autocontrole e para depois tomar decisões mais assertivas. Se eu não tenho esses estágios desenvolvidos, eu parto diretamente para essas decisões mais errôneas. Se você acha que conhece-se por completo de forma racional, desconexo da sua espiritualidade, eu lamento lhe informar que cedo ou tarde você perceberá que está cometendo um erro. A desconexão espiritual deixa o indivíduo mais vulnerável às intercorrências dentro do ambiente de trabalho. Não só dentro do ambiente de trabalho, tá, pessoal? Mas aqui está focado aos trabalhadores. Mas a gente sabe que a desconexão espiritual nos deixa mais vulneráveis às intercorrências do dia a dia, seja em casa, seja jogando futebol, seja num jantar, em qualquer momento. E essas intercorrências são testes individuais, para que cada pessoa, dentro do seu estado de conexão, desenvolva mais ou menos compreensão e controle na busca dos meios para solucionar os devidos problemas. Ou seja, o que fala aí é: se eu estou conectado, eu consigo avançar esses degraus e chegar nas decisões mais assertivas. Olha o que fala esse neurocientista de Harvard. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era impossível, praticamente impossível, estudarmos algo da ciência falando e abordando sobre a fé. Hoje a gente já tem um outro cenário muito impactante. Esse é um cara que estudou como trabalha o nosso cérebro, o cérebro orgânico principalmente. Então ele é um neurocientista de Harvard e ele afirma o seguinte: a espiritualidade está enraizada na dinâmica neurobiológica fundamental e profundamente entrelaçadas no tecido neural. Olha o que fala esse doutor em ciências psicobiológicas, Dr. Marcelo Arias. Eu não afirmaria que o homem tem necessidade de religião, ele tem a necessidade de espiritualidade. A espiritualidade como busca de sentido à vida. As religiões, como falei lá no começo da apresentação, vieram a posteriori. Elas são institucionalização da espiritualidade. Porque eu posso muito bem ser uma pessoa espiritualizada e crente sem estar vinculado a nenhuma religião. Certo? Identificamos os problemas, mas o que fazer? Como desenvolver a minha espiritualidade para o meu autoconhecimento aflorar e eu ter acesso ao meu autocontrole? Qual é a forma disso acontecer? Através da oração. Prestem atenção. Através da oração, você cria a conexão com a sua espiritualidade. Ou seja, você tem acesso ao primeiro degrau da escada mais importante da sua vida.
Se eu não tiver oração, eu não desenvolvo de forma alguma a minha espiritualidade. Lembre que no começo da apresentação eu não fiz nenhuma alusão a um Deus específico, a uma crença específica. A oração é aquilo que vibra no seu coração. Então, quando nos conectamos com algo que nos dá força, nos dá entusiasmo, a nossa conexão com o primeiro degrau da escada mais importante da nossa vida está concluída. Agora é trabalharmos aqui, para depois trabalharmos aqui e buscarmos sempre as decisões mais assertivas. E através dessa conexão que a oração proporciona, você gera calma, visão do todo, empatia, racionalidade. Esses 4 itens em conjunto lhe entregarão a melhor solução, que é igual: menos ansiedade, menos pressão, melhor relacionamento com o ambiente e colegas. Todo mundo que tiver acesso a você também é beneficiado. Agora veremos a ciência explicando a fé em nosso cérebro. Esse é um slide muito bacana, com uma frase muito curta que me deixou uns 15, 20 minutos lendo essa frase e pensando que era muito difícil encontrar artigos onde a fé era trazida a caminhar paralelamente com a ciência. E hoje, graças a Deus, a fé vem adentrando a ciência e posteriormente, sem dúvida nenhuma, elas serão uma coisa só, sempre e para sempre, em benefício da humanidade. Então vamos lá, veremos a ciência explicando a fé em nosso cérebro. Neurocirurgião, Dr. Raul Marino Júnior esclarece. Existem ondas cerebrais quando estamos despertos, as ondas rápidas. Existem ondas cerebrais quando o indivíduo está em estado de coma, são as ondas lentas. Existem ondas cerebrais quando o indivíduo está dormindo, ondas muito específicas do sono. Olha isso que ele fala, neurocirurgião, tá? Mas quando o indivíduo está orando, quando o indivíduo está criando a pontezinha que vai levar ele ao primeiro degrau, existe um tipo característico de onda que mostra que a pessoa está em transe. É um transe benigno, melhor que o sono. A gente sabe que o sono é um remédio infalível. O nosso corpo orgânico se refaz muitas vezes enquanto a gente dorme. Orar é melhor que o sono. Eu estou falando quimicamente, organicamente. O neurocirurgião afirma isso, que a pessoa que ora, ela está em um transe benigno melhor que o sono. Temos então como localizar a fé em nosso cérebro? Temos. Está um pouquinho ruim para ler, mas eu vou ler aqui, ó. O neurocirurgião Eduardo Carlos da Silva, de São José do Rio Preto, acredita que neurocirurgião, dizendo que é possível, vou voltar aqui para você ver a pergunta. Temos então como localizar a fé em nosso cérebro? Neurocirurgião diz que sim. 15 anos atrás isso era impossível. Segundo ele, pesquisadores americanos chegaram a definir o local exato que nos conecta com o divino, uma área que está sendo chamada de ponto de Deus, na região temporal anterior do cérebro. As têmporas ficam aqui um pouco acima dos nossos ouvidos. Através do eletroencefalograma é possível perceber a produção de ondas maiores, que são chamadas as ondas gamas, que variam de 38 a 100 Hz por segundo. Nessa situação, pode ser realizado um maior incremento, não só de atividade metabólica, não só de metabolismo, mas também de atividade elétrica. O ponto de Deus, então, olha só, através da oração, é o local
local onde as ondas se encontram. Maravilha. É praticamente isso que acontece quando a gente ora. Eu sou um camarada muito curioso e vou juntando tudo aquilo que estudei desde os meus 15 anos, ligado à espiritualidade, com algumas coisas que eu venho aprendendo sobre a ciência, enfim. E eu fiz uma constatação bacana e eu acho que vai ser legal dividir com vocês. Quando a gente ora, é praticamente isso que acontece. Vou voltar no slide, tá? Através da oração, o local onde as ondas se encontram. Maravilha. Se essas ondas se encontram, é um local específico, tá? Se encontram em um ponto específico, que a gente chama do ponto de Deus, tá? Ponto de Deus. Aqui. Maravilha. O neurocirurgião disse que pesquisadores americanos disseram que o ponto de Deus são as nossas têmporas. Ponto do cérebro, que eles chamam de ponto de Deus, são as nossas têmporas. Mas eu acredito que o ponto de Deus é a nossa glândula pineal. Por quê? Porque é um ponto específico onde essas ondas se encontram, correto? Partindo da ideia que essas ondas se encontram nesse ponto, e esse ponto aqui é a glândula pineal fica exatamente, se colocarmos o nosso dedo um pouco acima da linha dos nossos olhos e bem no centro da nossa cabeça. Onde essas linhas se encontram é a nossa glândula pineal, ou seja, bem no centro. E bem no centro fica na linha das têmporas. Esse ponto de Deus fica na linha das têmporas. O eletroencefalograma, ele detecta as ondas. É um aparelho mecânico. E essas ondas vibram na horizontal. Vamos supor que aqui é o indivíduo, aqui são as orelhas do indivíduo, tá? E aqui estão as têmporas dele. O eletroencefalograma diz que esses aqui são os pontos de Deus. Mas aonde as ondas se encontram é na glândula pineal. A pineal é uma pequena glândula localizada aproximadamente no centro do encéfalo e responde a estímulos luminosos. Ou seja, em momento de oração, você ilumina a sua pineal, que é o ponto de Deus, como se criasse uma ponte para Deus chegar até você. Quando oramos, várias áreas do cérebro se iluminam. O córtex pré-frontal, localizado atrás da nossa testa, associado ao pensamento e raciocínio, é uma das regiões ativas. Ora, se eu estou numa situação de estresse e eu preciso resolver e preciso ter calma para pensar, quimicamente, comprovadamente, se eu orar, eu vou jogar sangue para a área do meu cérebro que pensa, que vai me fazer ter um raciocínio mais lógico, vai me fazer ter mais calma, a visão do todo, a empatia. Se eu oro, eu jogo sangue para essa área, eu decido melhor. Se eu não oro, o meu instinto animal me faz decidir por isso, porque eu não vou subir esses degraus. Vamos lá. Durante a oração, nosso cérebro libera endorfina e dopamina. Isso aqui libera também os antidepressivos. Mas a oração
libera endorfina e dopamina, neurotransmissores ligados ao prazer e ao bem-estar. A oração também está associada à diminuição da atividade da amígdala, uma região relacionada ao estresse e ansiedade. Lá no nosso cérebro tem uma região chamada amígdala, e ela é relacionada ao estresse e à ansiedade. A oração diminui a atividade dessa área do cérebro. Quando a gente ora, ela neutraliza, diminui a atividade nessa área que está ligada a essas coisas ruins. Ou seja, entrega coisa boa, tira coisa ruim. A oração entrega coisa boa, tira coisa ruim, quimicamente do nosso cérebro. A prática regular da oração pode ainda aumentar a atividade no córtex cingulado anterior, associado à empatia, me colocar no lugar do outro, e a compaixão. Se eu conseguir orar e me colocar no lugar do outro, eu nem vou buzinar mais no trânsito. É difícil, mas é possível. Isso pode nos tornar mais sensíveis às necessidades dos outros. Vale ainda destacar que a oração pode diminuir a atividade do córtex parietal, que está ligado à nossa percepção de separação entre eu e os outros. Essa separação do indivíduo com o todo, ela é muito característica da depressão. Então, a oração pode diminuir a atividade do córtex, que faz eu entender que eu estou separado de tudo, que eu sou solitário. Se eu orar, essa sensação de solidão, de desconexão com o todo, ela diminui. E aí eu começo a ativar áreas mais saudáveis do meu cérebro. Isso pode levar a uma sensação de união e conectividade com algo maior. Agora, atenção a essa colocação do neurologista Dr. Dennis Birman. Esse é o slide, não o mais importante, mas um dos mais importantes da apresentação. Palavras do Dr. Dennis. Não existe nada que aumente mais o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Não existe nada que aumente mais o fluxo sanguíneo para o lobo da decisão do que a oração. Ele fez um experimento, o Dr. Dennis Birman, e ele conta num podcast que eu assisti e estudei, que ele levou os pacientes dele a uma ressonância magnética funcional. Isso consiste em colocar o indivíduo, o paciente, dentro da máquina de ressonância magnética, estimulado ora com sons, ora com imagens. Quando ele colocou um fone de ouvido nesse paciente, dentro da máquina de ressonância, onde a máquina lia em tempo real o cérebro do indivíduo, e quando o Dr. Dennis soltou a música no fone, ele notou que o cérebro desse indivíduo começou a jogar o sangue para o lobo temporal, para as têmporas, aonde estava entrando aquele som, obviamente, nos ouvidos, e o cérebro dele jogou sangue ali para ocorrer mais sinapses e os neurônios conseguirem ler aquelas informações e mandar as informações onde seria necessário. Maravilha? Quando ele colocou esse paciente ao óculos com algumas imagens e algumas fotos, ele notou que quando ele largava uma imagem, uma foto, o lobo occipital atrás da cabeça, na base da cabeça, enchia de sangue, que é o lobo responsável por identificar as imagens. Mas quando ele pediu para o indivíduo fazer uma oração, ele notou que o lobo pré-frontal, o lobo das decisões, começou a encher de sangue. E a cada 1 minuto, 7 ml de sangue adentravam aquele lugar do nosso cérebro, o lobo das decisões. Eu lembro que ele comentou também que os médicos intrigados com isso fizeram um estudo, experimentos durante 8 meses posterior, onde eles queriam
estavam buscando o aumento desse fluxo sanguíneo nesse tempo. Eles perceberam que o fluxo não aumentava a mais de 7 ml por minuto. Porém, o que foi constatado que o cérebro teve ganho de massa, ou seja, ele teve mais espaço, ele cresceu o indivíduo que fez a prática regular da oração. O cérebro maior consegue ter mais espaço, obviamente, para criar as sinapses e assim raciocínios mais complexos e mais inteligentes quando busca ter raciocínios inteligentes. Voltando aqui, vimos os problemas, sabemos o que fazer, mas como fazer? Caminhando para o final, como fazer? Como orar? Como é que eu vou orar? Existe algo específico, palavras? Não, mas eu montei mais ou menos o que veio do meu coração e espero que sirva para vocês. Imagine que Deus, ou uma inteligência infinita, capaz de realizar tudo, está puxando uma cadeira, sentando em sua frente e lhe perguntando: o que eu posso fazer por você? Lembre que esse Deus habita dentro de cada um. A partir daí, da pergunta dele, abra o seu coração, conte os seus maiores segredos, revele seus piores defeitos, suas maiores falhas, suas maiores dúvidas. A partir daí, A partir daí, abra seu coração, conte seus maiores segredos, revele seus piores defeitos, suas maiores falhas, suas maiores dúvidas. Peça a clareza e a resolução do problema bem especificamente, como se você estivesse em uma consulta médica. Pode ser em silêncio ou em voz alta, não importa. A única coisa fundamental aqui é você abrir o seu coração. Lembre-se, para essa inteligência infinita, não existe julgamento. Ela lhe atenderá com todo o amor do mundo. Faça isso assim que você sentir que seja a hora todos os dias. Virará um belo hábito que construirá dia após dia o seu autoconhecimento. Esse é o slide mais importante da apresentação. É difícil falar desse cara aí e eu não me emocionar. Quem é próximo de mim sabe o quanto eu sinto ardendo dentro de mim quando eu falo desse cara aí. Quem acredita que ele esteve na Terra, que acredito que seja a maioria das pessoas que estejam assistindo esse vídeo, sabe que Jesus Cristo, quando passou por aqui, nesse planeta que a gente vive hoje, ele nunca falou em religião. Jesus Cristo nunca pregou um dogma religioso específico. Jesus Cristo pregou espiritualidade. Jesus Cristo pregou o nosso primeiro degrau da escada mais importante da nossa vida. E como tudo o que esse cara fez, tudo que ele fez, foi simbólico, porque Jesus veio à Terra a nos mostrar exemplos aos olhos físicos. Nós somos assim, precisamos ver para crer. Jesus Cristo veio e deu os exemplos para que os olhos físicos o vissem. E como tudo que ele fez, todas as palavras proferidas, todos os gestos de Jesus são exemplos eternos para qualquer geração, ele tinha um hábito específico e muito intrigante.
Jesus, quando posto a tomar decisões importantes, ele tinha um ritual. Jesus se afastava e Jesus orava. Vocês acham que Jesus Cristo precisava rezar? Vocês acham que ele precisava orar? Tudo que ele fez foi para que os nossos olhos vissem, para servir de exemplo. Sabe o que Jesus fazia? Jesus criava a ponte e mostrava para a gente que a ponte para chegar à espiritualidade é a oração. Então ele passou e ele deixou esse exemplo. E esse exemplo a gente precisa seguir, criar essa ponte, para começar a entender as maravilhas que vão se fazendo na nossa vida em pouquíssimos dias. Intuições vão aparecendo, oportunidades vão aparecendo, a gente vai desenvolvendo a espiritualidade, vai começando a se conhecer muito mais e vai tendo maior autocontrole, vai decidindo melhor. Vai saindo desses estágios e vai reconstruindo a saúde mental e levando uma vida muito satisfatória. Eu chego ao fim dessa apresentação, dessa minha palestra, coloco mais uma vez ela à disposição para quem gostou, acha que foi algo relevante, levar para sua empresa, apresentar em alguns grupos, entre em contato comigo, a gente agenda uma data e eu farei com o maior prazer. E do fundo do meu coração, de tudo isso que eu falei aqui, assim como serviu para mim já algumas vezes anteriormente, eu desejo que pelo menos uma frase encaixe na vida e na trajetória evolutiva de vocês. Muito obrigado, e quem quiser seguir as redes sociais, @Mentores da Relação, é uma mentoria para casais, juntamente com a minha esposa, e o meu perfil do trabalho que sigo há 10 anos com a madeira. Então, K Borsoi Atelier e Mentores da Relação. Fiquem à vontade, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até mais.